Nós, alunos do curso de Psicologia do primeiro semestre, trazemos aqui o nosso trabalho avaliativo, que tem por propósito discorrer de maneira sucinta sobre a forma de atuação de um dos campos da psicologia, que no caso será a psicologia escolar, trazendo uma visão real por meio de uma entrevista com uma estagiária, estudante da área, e que tem um maior objetivo de adquirir conhecimentos sólidos sobre o campo escolhido, trazendo relevâncias para situações vivenciadas pela entrevistada. Conforme foi solicitado, a equipe realizou uma entrevista à busca de bases sólidas para o conhecimento da atuação na área, através de Ana Maria, que cursa o 9º semestre no curso de Psicologia na Universidade Leão Sampaio, atuando como estagiária na área de Psicologia Escolar na UFCA, na cidade de Crato, no qual ela relata sobre seu estágio, desde o início da sua seleção até suas experiências e motivos por qual ela se interessou pela área. A entrevista foi realizada por meio de um aplicativo chamado Zoom, onde os integrantes da equipe iniciaram um diálogo com Ana e logo em seguida realizaram questionamentos elaborados para o melhor entendimento do campo da psicologia escolar. Então, nós estamos aqui, eu me chamo Tânia, para entrevistar a aluna de psicologia do 9º semestre, a Ana. Agora, Ana, por gentileza, você poderia se apresentar melhor e falar um pouco mais a respeito de como funciona o seu estágio, de como é que está, e aí depois, quando você der essa explanada, a gente pode continuar com as perguntas. Certo, tá ok, meninas. Primeiro, eu agradeço o convite, né? Me sinto lisonjeada por ter sido convidada por vocês, né? Somos colegas de graduação, né? Um pouquinho diferente que vocês estão iniciando, né? Esse ciclo, e eu já estou aí fechando esse ciclo da graduação, né? Como vocês disseram, meu nome é Ana Maria, né? Estou no 9º semestre na Unileão e há cerca de 8 meses eu sou estagiária no setor, no campo de processos educacionais da UFCA, ali no Crato. E, assim, para me apresentar enquanto atuante nesse campo, eu vou só afastar aqui um pouquinho, tá? Primeiro, passei por uma seleção, né, que foi solicitada junto à Unileão, e passei por esse processo de seleção de funcionário, como é comum, né, em qualquer área, em qualquer campo, só que ali era para a universidade, para a UFCA, Universidade Federal do Cariri, né, do campus Crato, e fui selecionada e estou lá atuando no campo há cerca de 8 meses. Primeiramente, a seleção foi para 6 meses, e houve, assim, a possibilidade de continuar esse estágio lá, e eu renovei meu contrato recentemente, né, anterior ao início da pandemia, e estamos agora com atividades remotas por conta do isolamento social, né. Falando um pouquinho sobre o meu contato com a área, né, de processos educacionais, começou a partir da graduação, meu interesse, porque a gente, mais lá para frente, vocês vão ter esse contato com as disciplinas, né, específicas de cada área, cada campo. Então, me despertou por eu já ter atuado na área da educação, já fui professora auxiliar na educação infantil durante um ano, e me descobri, né, encantada com a educação, com os processos educacionais, e quando as disciplinas me proporcionaram aprofundar isso, né, dentro das teorias e também algumas práticas, porque a gente tem um viés dentro da nossa graduação, onde há sempre esse entrelaçamento da teoria com a prática, né, na metade da graduação a gente começa a viver isso com mais frequência. Então, foram trabalhos de campo, né, meu primeiro contato foi no estágio básico, né, não tive a oportunidade de passar um ano conhecendo uma comunidade de campo e depois, posteriormente, uma escola. Então, eu passei um semestre junto com o meu grupo, que normalmente são grupos de 10 alunos, né, no estágio de campo, e começou a despertar o meu interesse. Tanto que, quando chega o momento da graduação, da gente ter estágios supervisionados, práticos, a gente pode escolher, né, quais campos a gente quer se direcionar. Então, eu no 7º semestre eu escolhi processos educacionais, né? Então, no 4º e 5º eu tive experiência com escola, paguei aí também as disciplinas no 5º, né, se eu não me engano, lá, depois psicologia e processos educacionais nos semestres seguintes, e no meu primeiro ênfase eu escolhi, né, que é o estágio em ênfase supervisionado, onde a gente tem aí normalmente 80 horas de campo, né, em cada semestre, então eu passei um ano em uma escola, em outra escola. No básico foi uma escola de ensino fundamental, pública, aqui do Juazeiro do Norte. No meu primeiro ênfase, que foi um ano, foi em uma escola de ensino médio, né, que eu passei um ano,
pude atuar diretamente a partir das teorias que eu já havia estudado nos semestres anteriores, de psicologia escolar, processos educacionais. Eu pude aplicar isso no meu campo, no ênfase, né? Porque das demandas, não só dos estudantes, mas do contexto todo educacional. Então, lá no quarto semestre, me chamou a atenção as escutas, né, que a gente faz, que nos chegam, né, porque acontece muito isso, como eu já comentei, nos campos de estágio, para as pessoas que não têm muita ideia do que é essa construção, né, da profissão, da prática em si, que é restrita a nós, né, enquanto profissionais, em eles encontrarem esse refúgio na gente, entende? Porque não é comum um psicólogo estar transitando dentro de uma escola. Então, assim, existe projeto de lei já atualmente, né, muito recente, que foi aprovado, né, da necessidade de ter o profissional, né, de psicologia dentro das instituições escolares. Então, assim, há uma procura, há uma demanda muito grande dentro da instituição escolar, né? Então, assim, isso me chamou a atenção, as demandas, a necessidade, que lá no meu ênfase, no 7º e 8º semestre, eu pude, individualmente, enquanto profissional de psicologia, contribuir de alguma forma, né? Porque lá no ênfase, a gente, falando um pouquinho de maneira detalhada, o que acontece no ênfase? A gente conhece o campo, a gente tenta organizar ali dentro das nossas possibilidades de atuação, o que a gente pode intervir ali, né? Então, acho que entra em outras perguntas que eu creio que vocês... A próxima pergunta. Então, assim, me chamou a atenção isso lá no 7º semestre, quando eu, individualmente, né, porque eu fui para o básico coletivamente, né, eu fui com mais 9 colegas para o campo. Então, a gente teve uma construção em grupo, conjunta. Claro que cada pessoa, né, ali enquanto estagiário, dá a sua contribuição nos projetos interventivos e mais. Mas, assim, eu vou chamar de peso, entre aspas, né, do que é ser psicóloga, né? Esse peso em si, eu fui sentir fortemente lá no ênfase, porque eu estava ali sozinha e com a possibilidade, sozinha no sentido de não estar tendo contribuições interventivas em grupo, mas individualmente, supervisionada em campo e também com a orientação do professor orientador do meu ênfase. Então, não tem como fugir, entende? Dessa questão de lidar, enfrentar os desafios e as demandas do campo. Então, assim, são situações em que eu tive atuações muito de grande aprendizagem para mim, porque eu tive atuações de plantão psicológico, de urgência, eu tive atuações de escuta de pais, de educadores, de alunos em demandas de sofrimento muito forte, né, em demandas que a gente olha assim e diz, como é possível, né, uma demanda de sofrimento dessa forma, né, então assim, acho que para vocês pode soar meio estranho eu falar plantão, né, urgência, né, essas coisas, mas a gente pode pensar o plantão psicológico como um plantão de um hospital. Né, o que é um plantão, um pronto-socorro, um pronto atendimento, né? E aí você pergunta, Ana, tu passou isso em escola? Passei. Eu passei isso em escola, eu passei um ano, então tive momentos de como plantão, atender pais em demandas de sofrimento, passei por momentos de assalto, acabei de chegar na escola, houve um assalto de alunos na porta da escola, então, como profissional, só estava eu ali naquele momento, tinha colegas que estagiavam lá também no colégio, mas não estavam ainda, então fazer aquele acolhimento, né, falar para policiais que os alunos estavam muito alterados, eles poderiam liberar alguns, né, para que fosse para outro local da escola, né, então, assim, são essas questões que eu coloco na questão do individual, na gente, enquanto formação, que a gente está ali, então você está ali para lidar com essas demandas do campo, para trazer à luz aquilo que foi estudado nas teorias, aquilo que foi nos ensinado durante a graduação e que nós vamos vivenciar, colocá-los em prática, né? Enfim, Pronto. Até o momento, como é que tá para vocês? As outras perguntas? Pronto, agora eu vou passar para a segunda, que é justamente sobre a demanda, quais são os afazeres que são realizados no campo, quais são as atividades, o que é desenvolvido em equipe também, todo esse contexto dos afazeres. Pronto, aí a gente vai para o meu campo de estágio atual, né, que é lá na UFCA. Então, quando eu saí do ENF, surgiu essa oportunidade dessa seleção, a qual eu fui selecionada, para o campus de Crato. Né? Lá no campus de Crato, a gente no momento estava somente com um curso, agora estamos com 2, e existe uma diferença da atuação clínica para a atuação em qualquer outro campo, inclusive o campo institucional, né, que seja qualquer tipo. No caso, eu estou numa instituição educacional. Né? Então, a prática clínica do psicólogo no consultório clínico é né? Vamos usar como exemplo o SPA, né? O Serviço de Psicologia Aplicada, que é a nossa clínica escola. Então, lá há uma modalidade de atendimento que só pode ser realizada lá. Né? Quando a gente sai para outros campos, as atuações não são as mesmas. O que eu estou querendo dizer? Eu não sei se os professores já falaram isso para vocês, se vocês já tiveram contato com esse comentário que eu vou fazer aqui agora. Porque as pessoas muitas vezes confundem isso também. Eu estou lá dentro de uma instituição educacional, eu não faço terapia, sessão de terapia, de psicoterapia. Existem as modalidades que o psicólogo pode atuar dentro daquele contexto. Quando a gente vai para uma instituição, o ideal é que a gente consiga acolher as demandas individuais, claro, né, nós não vamos negar a escuta individual de maneira nenhuma, só que nós não vamos focar nela e nem vai se configurar como psicoterapia. Vai se configurar com a modalidade chamada aconselhamento psicológico, ou aconselhamento terapêutico, que é o quê? Ela funciona como uma terapia, mas há uma organização diferente e uma limitação de sessões.
né? O aconselhamento, acho que você vai pagar lá no 7º semestre, isso, que eu já paguei no 7º. Então, é uma disciplina teórica que a gente aprende nela, né, de como é esse fazer de aconselhamento psicológico. A gente vai ter esse viés de que a atuação ela vai funcionar também como uma psicoterapia, só que ela traz alguns detalhamentos e limitações, né? Então, se o aluno lá da UFCA necessitar de uma psicoterapia, aí eu, enquanto psicóloga estagiária, supervisionada lá pela psicóloga, que é a minha supervisora lá, a gente vendo a necessidade, a gente encaminha para a psicoterapia. Normalmente a gente encaminha até para a clínica da Unino Leão, havendo vaga. Né? Então, lá eu atuo nessa parte do aconselhamento, do acolhimento, do plantão psicológico e do aconselhamento profissional também. Né? Então, são as modalidades de atuação lá. E atividades em grupo. Como eu disse, a gente não deixa de acolher a demanda individual, mas é uma instituição. Não é isso? É uma universidade com muitos alunos, com diversas pessoas, e a gente procura ofertar o serviço de psicologia em grupo. Né? A gente tenta dar um direcionamento do grupo, porque com o grupo a gente consegue acolher, né, e ofertar o serviço de psicologia para uma quantidade maior de pessoas. Né? São disciplinas também que eu já paguei recentemente, que vocês também vão passar, que é a psicologia de grupo, né, o trabalho com grupos. Né? Então, é muito importante essas disciplinas, como as outras também. A área de grupos é uma área que eu gosto muito, por isso a área educacional me encanta muito, porque eu gosto de trabalhar com grupos também, né, de trabalhar com intervenções, com rodas de conversa, com dinâmicas de grupo, né? Então, atua dessa forma, né? Mas trazendo uma ressalva. A demanda é o cliente que traz. Eu vou chamar de cliente o paciente ou o consulente, porque a abordagem que eu escolhi, a gente chama de cliente, né? A abordagem que eu uso, nos meus atendimentos, é a análise do comportamento, terceira onda, que é a terapia molar e autoconhecimento, né? E o cliente traz essa demanda. Nós, como profissionais de psicologia, a gente não cria demanda para o cliente, nem para o grupo. A gente trabalha a demanda que nos chega. Né? Acho que é um ponto assim muito divisor de ação para a nossa profissão. Né? Eu posso chegar na UFCA e olhar e dizer, está acontecendo isso e isso aqui na universidade, preciso trabalhar isso. Não funciona assim. É a instituição, né, que isso, traz a demanda. Isso me chama a atenção para eu estar atenta a essas demandas, só que eu procuro pautar a não imposição do meu trabalho, né, dentro daquele contexto. Eu tenho que ler enquanto profissional de psicologia, aquele contexto sim, eu tenho que ter esse olhar, que é o chamado, entre aspas, olhar clínico, né, esse olhar diagnóstico, entre aspas, eu coloco entre aspas porque a gente não deve limitar o ser humano dentro de um diagnóstico, né, mas quando a gente leva algo pronto, aquilo tira, muitas vezes, o espaço do ser humano enquanto ser singular, enquanto um espaço de construção seu, dentro do seu processo ali, junto com a atuação da psicologia. Então, eu queria deixar essa ressalvazinha com vocês, tá? Então, assim, essa atuação minha lá, eu não tive a oportunidade de atuar com os grupos ainda. Por quê? Porque quando a gente fechou um projeto, inclusive é um projeto que vai ser o meu trabalho de conclusão de curso, que é um projeto a partir de demandas que surgiram da parte dos educadores, enquanto aos alunos, uma leitura, e uma proposta de trabalhar grupos lá, só que não foi implantado por conta do isolamento social. Então, não tem como implantar agora à distância, porque precisa ser presencial. Mas, até então, nesses 8 meses, eu trabalhei com o plantão e com o aconselhamento. Então, tem alguns alunos em aconselhamento comigo ainda, né? Só que, por conta do isolamento social, eu não posso, e não é autorizado ofertar, né, esse serviço online, a não ser por profissionais de psicologia com registro, né? Que eu ainda não tenho, sou graduanda como vocês, né? Por mais que seja um estágio profissional, traz essas limitações. Acho que entra um pouquinho nos questionamentos de vocês sobre o campo. Pronto. Então, vamos lá para a terceira pergunta, né? Então, o que foi necessário, Ana, para que você pudesse entrar nessa área, né? Em relação ao conhecimento, ao que você já tinha de experiência, ou curso, formação. O que foi necessário, né? Como foi que aconteceu para que você pudesse, né, vir a estar nesse estágio profissional praticando, né, a sua área? Pronto, como eu comentei anteriormente com vocês, houve uma seleção, certo? Então, a instituição, ela é parceira da Unileão, né, a UFCA, como tantas outras instituições aqui da região, né, e ela abriu um edital de seleção onde ela colocou critérios, né, então, eu olhei os critérios e vi que eu poderia me candidatar, né, àquela vaga, porque ela colocou critérios que seria o quê? Gostar de trabalhar com grupos, já ter estudado as disciplinas, né? Ela colocou algumas coisas específicas da área, né? Então, a partir ali daquele primeiro momento eu já me identifiquei. Ela limitou o semestre, né? Então, ela disse, eu quero alunos de semestre tal para frente. Por quê? Porque entende-se que a partir daquele semestre o aluno já teve aquelas disciplinas teóricas, né? E
os alunos que fossem chegar para essa seleção, eles estariam aptos a partir dos critérios de seleção que ela colocou, né? Então, primeiramente foi isso. Então, no momento, eu não tinha nenhuma formação extra além da graduação. Então, houve uma seleção do currículo, inicialmente, né, a partir desses critérios, na qual eu fui chamada. Então, eu preenchi aqueles requisitos, né, no meu currículo enviado e passei para a segunda etapa da seleção, que foi uma entrevista. Então, houve essas 2 etapas, na qual eu fui selecionada, né? Então, vocês vão ter essas oportunidades, né? A UFCA, ela é parceira da Unileão, né? Como N outras instituições, tanto educacionais como empresas de vários tipos, onde vocês, em dado momento da experiência da graduação, vão surgir oportunidades e vocês vão poder se direcionar às áreas de interesse de vocês. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu já estava saindo, né, naquele momento eu estava finalizando em processos educacionais o meu ênfase e encantada e dizendo para mim mesma, eu quero continuar com isso, né? Então, quando fui selecionada, fiquei muito feliz, assim, muito lisonjeada em poder sair de uma experiência ali já de ensino fundamental, depois ensino médio e agora no ensino universitário, né? Então, assim, me sinto feliz e realizada por poder trilhar esse caminho, né? Então, se você me perguntar, você tinha certeza que era isso antes de entrar na UFCA? Não. Eu aproveitei mais uma oportunidade de estar no contexto educacional e tenho gostado muito. Bom, a última pergunta é sobre os desafios que são enfrentados nessa área, processos educacionais. Quais são os desafios que são enfrentados nessa atuação? Pronto. Eu acho que o grande desafio é o campo em si, porque, como a gente vem comentando até aqui, são instituições, né? E a gente tem um país onde as instituições, elas são muito burocráticas, né? Então, às vezes, as burocracias, a questão de setores nos limita. Por exemplo, lá na UFCA, eu sou estagiária de psicologia da PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Ponto. O meu setor é Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, lá há essa limitação na minha atuação, na qual eu só atuo com os estudantes, só com as questões estudantis. Aí o que acontece? Ana, deixa de chegar demanda de servidor, de educador? Não, não deixa. Então, assim, há essas limitações e como lidar, né, ali dentro da minha atuação. Então, já aconteceu de ouvir servidor. Então, eu estou lá durante o meu horário de trabalho, de serviço, o servidor bate na porta, pede para entrar e para sentar, então acontece, né? Então, assim, o serviço de psicologia, eu acho interessante, né, a atuação, né, enquanto profissão, ela nos acompanha em diversos contextos, né? Acontece e a maneira como a gente se constrói enquanto profissional é muito importante. Então, já aconteceu, eu fui convidada para fazer uma atuação junto a educadores em outras escolas, eu estive em outras 2 escolas, na qual eu estava ali fazendo um trabalho com educadores e profissionais terceirizados do colégio, e finalizei tudo, e lá no final chegou um aluno. Chegou um professor com um aluno perguntando se eu poderia ouvi-lo naquele momento, naquele contexto. Então, naquele momento, a minha ética profissional, enquanto estagiária, enquanto profissional em formação de psicologia, foi, eu não vou negar o atendimento psicológico ali naquele momento, né? Então, solicitei a pessoa que me procurou se havia um local adequado, né? Se havia um local onde pudesse ter um sigilo de uma escuta, uma sala de aula vazia e tudo mais, e fiz a escuta do aluno e encaminhei o aluno para a clínica escola, porque era uma demanda de urgência, né? Então, assim, essa questão da limitação, dos desafios, independente, assim, eu acho, do local de atuação, às vezes é essa linha, né, que separa a limitação da atuação. Então, lá no meu estágio, eu tenho que compreender e direcionar o meu trabalho para o meu setor. Mas, enquanto a minha ética profissional, eu, Ana, não nego a escuta, né, a um ser humano que me procure. Mas existe essa diferença, não é uma escuta de psicoterapia de um consultório, né? A gente tem que ter essa formação e essa visão e essa separação das coisas, né? Então, assim, o que eu vejo no meu campo atualmente hoje é isso. Eu vim de um estágio em ênfase onde eu tive total liberdade para atuar com gestores, com direção, com professores e com alunos. Só que aí hoje eu estou no estágio profissional onde é pró-reitoria de assuntos estudantis. Então, eu tenho essa limitação do setor. Não que os servidores não tenham esse suporte, eles têm o suporte, mas de outros setores, né? Ali dentro do funcionamento burocrático da instituição. Então, eu vejo como um desafio é lidar com essas limitações. E eu acho que um outro desafio muito grande, que eu acho que em qualquer profissão, e principalmente na nossa, é ser esse suporte, essa escuta da dor de outro ser humano, do sofrimento de um ser humano. Então, isso é desafiador. E eu acho que o que me motiva é entender que isso sempre vai ser desafiador, né? E enquanto isso for desafiador, eu acho que me mobiliza a querer ser esse profissional, a querer ser esse espaço de escuta e de acolhimento do sofrimento psíquico do ser humano, né? Então, eu acho que vale a pena, né? Eu me sinto realizada enquanto cada vez mais isso é desafiador para mim, né? E no momento está sendo muito desafiador porque eu estou no meu último ênfase, que são 2, né? E eu estou na clínica, né? Então, tem sido muito desafiador para mim enquanto construção profissional, porque eu costumo brincar dizendo que eu estou respirando psicologia, porque durante a manhã, né? Todas as manhãs da semana eu estou lá atuando na UFCA como estagiária de psicologia. À tarde tem os estágios, tem os atendimentos clínicos na clínica escola, tem supervisões e tem aulas à noite. Então, realmente é um respirar psicologia. Então, é muito desafiador, né?
Queremos agradecer, né, Ana? Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, né, no meio de tudo isso aí, dessa pandemia, para nos ajudar. E foi de grande contribuição e aprendizado e conhecimento, como já disse a Lu. E aí depois a gente vai querer aprender mais com você também, sim. Com toda certeza. Então a gente encerra por aqui, tá, gente? Uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. A psicologia escolar aconteceu devido à fusão entre psicologia e educação. Então, essa área é direcionada à psicologia na escola e ao seu processo educativo. Existem diversas visões sobre o objetivo do psicólogo escolar. Uma dessas visões afirma que o psicólogo escolar não atua com o intuito de promover diagnósticos para fins terapêuticos dentro da escola, já que isso é feito pelo psicólogo clínico. Então, o psicólogo escolar tem o objetivo de democratizar o processo educacional por meio de reflexões críticas. Percebe-se, então, que esse profissional atua de acordo com as políticas públicas de cada região e também atua fazendo parte de equipes multidisciplinares para se integrar no sistema escolar, levando em conta a diversidade social, econômica e étnica dos espaços em que está inserido. Nota-se que é indispensável o profissional psicólogo em qualquer instituição de ensino. Entretanto, muitas são as problemáticas enfrentadas por este profissional. Uma delas é a precariedade e carência no ensino educacional brasileiro. Além disso, também tem a negligência sofrida por estes profissionais, porque muitas vezes o núcleo gestor e os professores veem como desnecessário a convocação desses profissionais para mediar a situação da escola. E diante disso, duas são as opções do profissional psicólogo escolar. A primeira é eles aceitarem tudo que a escola impõe e fazer tudo tal qual eles mandam, ou eles podem tomar uma medida mais crítica e uma postura mais crítica, colocando as suas características no seu trabalho, também mostrando que cada um tem a sua função ali naquela instituição e cada um deve seguir a sua função de acordo com como lhe foi atribuída. Segundo Guzzo, essa última opção seria uma forma de dar uma nova característica, uma nova identidade ao profissional psicólogo escolar. São as considerações finais a respeito do trabalho. Foi muito bom, foi muito produtivo, nos possibilitou um primeiro contato com a questão da psicologia escolar, a partir de uma revisão teórica e também do conhecimento de algumas práticas, como ficou evidente na entrevista. E dois aspectos nós queremos destacar aqui: o papel institucional do psicólogo escolar e o contexto da educação no Brasil. Esse primeiro aspecto, o papel institucional do psicólogo escolar, ele diz respeito à atuação dele propriamente dita. Isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, que diz que o profissional habilitado nessa especialidade vai fazer diagnósticos, pesquisas, intervenções, às vezes corretivas, às vezes preventivas, às vezes em grupo, às vezes individualmente, que ele vai considerar todos os elementos que integram o processo de ensino e de aprendizagem, vai trabalhar também com discentes, vai trabalhar programas de orientação profissional e vai, inclusive, analisar indivíduos que tenham necessidades especiais para subsidiar programas que atendam essas pessoas. Já o contexto da educação no Brasil revela desafios que vão além da própria atuação da psicologia. A partir de uma histórica defasagem na formação educacional dos brasileiros, o sistema educacional acaba por ser um ambiente que traz desafios estruturais para a atuação do profissional da psicologia. Esses desafios, infelizmente, não são contemplados na formação tradicional do profissional de psicologia. Desta forma, foi possível assimilar que, por mais que o estudo dos fundamentos e da evolução da psicologia não resulte necessariamente no desenvolvimento pontual de alguma técnica ou competência específica, o estudo é indispensável para todo aquele que almeja a profissão de psicólogo.